Olá, pessoal, e vamos para mais um Podgat. E hoje nós vamos falar com a enfermeira oncológica, a Nívia. Obrigado, Nívia, por aceitar esse convite de vir até aqui mostrar um pouco da sua experiência no tratamento dos pacientes oncológicos, né? O Mário Gatti é uma unidade de atendimento de alta complexidade em oncologia, né? Uma Sim. UNACOM. É um hospital que possui, associado ao atendimento geral de pronto-socorro, TI, enfermaria, a UNACOM também, né? Que é atendimento oncológico. Vocês atendem aqui todos os tipos de cânceres ou não? Tem alguns tipos específicos de atendimento aqui na unidade do Mário Gatti? Não, a gente atende, né, pacientes adultos, crianças não, né, mas a gente atende todo mundo que tenha necessidade de um tratamento oncológico, a gente recebe. E não é só de Campinas, né? Não, tem da região. E São... tem pacientes de fora também que vêm. E aqui, o que é feito na UNACOM do Mário Gatti? É rádio, quimioterapia, tem alguma Quimio e outra? rádio. Quimio e rádio, Quimio e tá. rádio. E as cirurgias também, né? Dependendo da Também. especialidade, já faz a cirurgia e o paciente é Exato. encaminhado internamente. Exato. Tá. Porque tem que ter a biópsia, né? Para ser referenciado esse paciente para o serviço. Tá. Nívia, uma curiosidade mais pessoal, assim. Quantos anos você já tem de enfermagem? Eu tenho aqui no Mário Gatti 23 anos. 23 anos. E na UNACOM há quanto tempo trabalhando? 9 anos na Onco. O que te levou a pensar em trabalhar lá há 9 anos com pacientes com câncer? Na verdade, entre escolher e ser escolhida, eu acho que eu fui escolhida, né? Eu acredito que não nada é por acaso, tudo tem um propósito na vida. No começo eu fiquei receosa, com medo de não saber lidar, de não saber entender o paciente, de não dar o que ele precisa, de não estar à altura, né? Mas eles ensinam tanto para a gente no dia a dia que eles me acolheram, né? E isso tornou o meu aprendizado, a minha vivência mais fácil. Você acha que na oncologia supera muito para quem trabalhou em... Você trabalhou em esquema de plantão aqui no hospital terciário, de altíssima complexidade também. Sim. E você acha que na oncologia esse preparo, além do preparo técnico muito esmerado, precisa também de um preparo emocional para essa área mais específico? Precisa. A pessoa tem que ter um tato maior, um cuidado, né? Principalmente com o lado emocional do paciente que está muito fragilizado, abalado. Essa notícia tira o chão de qualquer um, né? Meu marido já foi diagnosticado com câncer e quando ele me contou, eu estava em casa, eu segurei assim, porque eu senti como se tivesse tirado o chão debaixo do meu pé. Mas eu acho que é importante. Eu perdi. Não, a gente continua aqui nesse bate-papo porque essa história é muito importante. Seu marido, então você na sua residência, no seu seio familiar, uma profissional que trabalha com isso, perdeu o chão. Eu imagino para quem é leigo, né? Porque o câncer ainda tem esse estigma de ser uma doença fatal e que vai levar à morte. Exato. Independente de qualquer outro fator. Mesmo com os avanços que nós temos nos últimos 50 anos, que são assim fantásticos, né? Sim. Como que foi lidar com isso dentro da família e como é que é hoje? Seu marido está bem? Meu marido está bem. A gente descobriu através de um exame de rotina, exame preventivo, né? Eu tive uma gestação de risco da minha primeira filha, então a gente ia pretender não ter mais filhos. Então ele ia no médico, eu falei, olha, aproveita para fazer a vasectomia, eu falei, aproveita e pede um exame de rotina, um ultrassom de abdômen, aproveita, né? Porque é difícil ir ao médico. Falei, então já aproveita a chance. E aí ele fez e deu uma massa no rim direito, no polo superior. E disso depois fez uma tomo, constatou. E aí a gente foi parar. Quando a gente se deu conta, a gente estava em Ribeirão Preto, na frente de um médico urologista.
que era referência da nossa região, que eu não sou daqui, né? Eu sou de Mojimirim, que era referência em cirurgia, daquele tipo de cirurgia. E aí, em um mês, ele estava operando. E foi um susto enorme, né? E depois disso, ele ficou bem, ele se recuperou. E aí, acabamos tendo mais uma filha. Por incrível que Coisas de pareça, Deus, coisas né? de Deus. É. Por isso que eu falo, a sentença de morte, ela passa longe dessa primeira notícia, né? É o estigma mesmo de câncer, Exato. até a palavra, ela assusta, né? Assusta. Mas se a gente pensar que tumores, existem centenas ou milhares de tipos de tumores, cada um com as suas peculiaridades, com curas definitivas. O seu marido, por exemplo, não sei há quanto tempo, mas isso é um fator de muita esperança para todos os pacientes, né? E acho que a gente não pode perder isso de forma nenhuma. Pois é, já fazem 14 anos, É. né? E ele tá super bem. Se Ótimo. cuida, vai na consulta de rotina, faz acompanhamento até hoje e tá bem. Isso deve mudar a sua perspectiva quando vê um paciente entrando a primeira vez também, né? Muda. Que a história pode ser a mesma que Pode, você passou. pode. E dentro da Unacom, como é que é esse atendimento da enfermagem? O paciente chega com o diagnóstico de um câncer, vai fazer uma quimioterapia, aqui tem radioquímio. Como é o papel da enfermagem no atendimento desse paciente, na rotina desse atendimento? É um contato direto, né? Frequente. O paciente ele vai passar com o médico na consulta. Antes disso, ele já passa com a enfermagem para ver os sinais vitais, peso, altura, tudo. Aí ele entra para a consulta. Dessa consulta que ele sai com os papéis, com as prescrições de medicamento, de químio, pedidos de exames complementares, enfim. Volta com a enfermagem para fazer esses agendamentos, né? Para organizar o paciente aqui, ele tem um cartão amarelo. Nesse cartão amarelo tem todas as informações importantes ali sobre o tratamento dele, sobre a data de químio, data de consulta, data de retorno, data de coleta de exame de sangue. Então, a gente faz esse atendimento. E aí, quando ele volta na data agendada para fazer a coleta do exame de sangue com a enfermagem, que tem a rotina que é de manhã, né? E passa com o enfermeiro que fica na pré-químio. Pré-químio. Que é ali onde o enfermeiro faz a entrevista, faz a avaliação com o paciente, todas as vezes que ele vai fazer químio, mas na primeira vez é uma consulta mais demorada, que a gente pega o manual informativo do paciente e destrincha ele, lê junto, conversa, explica o tratamento. Esse manual, resumidamente, o que ele fala? Ele fala sobre cuidados com a pele, cuidados com a alimentação, com a higiene, sobre reações possíveis que podem ter, né? E a gente aproveita nessa consulta também e já fala dos remédios, dos sintomáticos que o médico deixa, né? A listagem de medicamento. Então, eu oriento, às vezes a gente percebe que o paciente tem uma dificuldade de entendimento maior, então a gente pega a folha, desenha, faz grifa, enfim. Tenta fazer de uma forma que... não analfabeto, funcional de certa forma, né? Tem vários. Tá. E aí, esse é mais um desafio. Mais um desafio. E aí, alguns que são idosos sozinhos, né? Tem dificuldade também. Às vezes, então, a gente pega... Isso não sou só eu. Falo a gente porque é a gente mesmo. Os técnicos também fazem, os outros enfermeiros fazem. A gente pega a folha e escreve em letras grandes para eles conseguirem entender, colar na geladeira. Tal dia eu tenho químio, tal dia eu tenho exame de sangue, tal dia eu tenho que pegar a medicação, né? Para aqueles que tomam químio VO, né? Via oral, né? Via oral. Via oral. Comprimido. Isso. Então, a gente tenta fazer de uma forma que fique fácil o entendimento, né? Às vezes até peço, quando vem acompanhante junto,
nessa primeira avaliação, para ler em casa depois com calma, né, junto com a pessoa, porque no primeiro dia é muita informação. Então eu até brinco, né, metade do que eu falei aqui você vai esquecer. Mas depois lê o manual e anota as perguntas. Pega um papel, se consegue, ou pede para alguém anotar as perguntinhas que você tiver dúvida e traz da próxima vez, para a gente fazer juntos. E você tem aí o paciente vai para quimioterapia, Vai né? para Tá quimio. orientado, tá tudo bem, sinais vitais, não teve grande perda de peso, tem saúde para superar aquele momento ali da quimioterapia. Sim. Durante a quimioterapia, essa infusão também é feita pela enfermagem, né? Sim. A Existe punção. punção, infusão e até observação posterior à infusão. Tem muito efeito colateral nesse momento? Acontecem muitos eventos adversos ou não é o mais comum? Não. Acontece sim, pode acontecer, né? Como toda medicação, né? Tem gente que pode ser mais tolerar bem, outros não. Mas a questão emocional ali conta muito. Então, se você vê que o paciente está muito nervoso, muito mexido, então a gente conversa bastante antes, acalma, né? Tentar acolher naquele momento, que é muito importante, para depois a gente puncionar a veia. E aí passa o sorinho pré, que a gente chama, que é com a medicação para náusea, né? Para evitar que dê a náusea. Aí depois vem a quimioterapia, a gente orienta, conversa, explica sobre o quimioterápico. Então eu percebo assim que com essa dinâmica também diminui um pouco esse mal-estar. Que às vezes está mais vinculado à ansiedade, Exato. o quadro emocional que engloba Emocional. toda a doença, né? Exato. E, Nívia, eu visitei oncologia algumas vezes e a sala de químio especificamente também. E eu observei que não é um ambiente de tristeza, de Não. baixo astral. É o contrário, né? Os pacientes com quem eu tive contato lá, masculino e feminino, eles formam um grupo de apoio e eu vi muito sorriso, muito elogio, a equipe, a estrutura, tudo isso. E é essa impressão que eu tive num único período de visita é a realidade do cotidiano de vocês? É a nossa realidade. Ali a gente brinca, né? Que a gente deixa as nossas dificuldades penduradas ali fora, né? Na hora de ir embora, pega. Mas na hora que a gente entra ali, é para se doar, para se entregar e entregar o melhor que a gente pode, que é carinho, atenção, né? Alegria, sorriso, principalmente. Tem muitos ali que não veem um sorriso há muito tempo, não recebem um abraço, um aperto de mão, né? Tem paciente que vem me cumprimentar de beijinho, né? Tem essa necessidade desse contato físico. É tão E específico, né? é. E assim, e a gente brinca, a gente faz piada, tudo dentro do respeito, né? Mas a gente tenta levar um clima bem legal. Numa dessas visitas, tinha uma paciente mais idosa e muito, um astral assim elevadíssimo, né? Usando a peruca, porque ela teve a perda de cabelo na quimioterapia, e muito sorridente. Eu falei, eu tenho que pegar um depoimento dela, porque ela é um fator de esperança para muitos outros. Uhum. Na hora que eu fui pedir o depoimento, ela falou assim, mas eu não posso, porque eu não quero, na verdade, porque a minha família não é daqui da região, eles moram longe e não sabem que eu estou em tratamento para doença. Então são coisas assim que você nem imagina. Você está vendo aqui o tratamento, eu especificamente, mas além disso tem outras questões muito maiores, né? Tem. Que vocês Tem devem sim. vivenciar. Tem. Algum caso já te abalou muito ou abala com muita frequência ainda? Abala. Abala. Tem situações que eu choro junto com eles. Eu me permito isso. Até para eles verem que a gente é humano igualzinho a eles. Que a gente também sente. Tem uma transferência de emoções ainda. Não tem como não ter. É só se a pessoa for muito fria para não ficar mexida com a situação, né? Você vê uma mãe chorando, implorando
pedindo a Deus para deixar ela viver, para poder cuidar dos seus filhos e criá-los, eu sou mãe, eu me coloco no lugar. Então, não tem como não se mexer com isso. Não seria muito humano, né? Não. E para quem a gente está falando do seu dia a dia, dessa dificuldade emocional, que para mim eu acho que também talvez fosse o mais difícil e que talvez impeça muitos profissionais de quererem ir para essa área oncológica. Que dica que você daria para esses enfermeiros que estão se formando? E aqui no Mário Gatti acho que tem até um programa de residência em que eles passam na oncologia também. Passam sim. Por que escolheram oncologia? Porque é um lugar mágico de se trabalhar. Você lida com essas questões de vida, de morte, de doença, dificuldades financeiras, todo mundo tem, né? Fora da oncologia também tem. Mas é um tipo de paciente que, ao mesmo tempo, eles são muito gratos e amorosos. É um perfil de paciente diferente, que eu sou apaixonada por eles. Que bom, é muito bom ouvir isso. Sou apaixonada por eles e não abro mão deles. E eu gostaria que tivesse mais gente que viesse trabalhar com os pacientes oncológicos. É claro, você tem que ter um determinado perfil, né, também. Tem que ter paciência, como lidar com o público não é fácil. Não é porque eles estão ali mais frágeis que eles sejam mais fáceis de lidar também. Às vezes não, tem uns que têm a personalidade mais forte. Isso é normal, como em qualquer lugar acontece, né? Mas é gratificante. A gente estava conversando aqui antes, nesses anos de oncologia você percebe que tem um livro que eu gostei muito de ler, talvez um dos melhores livros que eu já li até hoje, que é O Imperador de Todos os Males, e conta a história do câncer desde a época que se fazia cirurgias gigantescas, muito mutiladoras, principalmente câncer de mama, e hoje em dia a gente vê cirurgias menores, quimioterapia muito mais efetiva, né? Um dos cânceres mais prevalentes que tem na população em geral. Você observa essa evolução, há esperança, os pacientes podem olhar para, quando ouvir a palavra câncer, falar, não é esse estigma de morte que havia no passado, Não. ou de sofrimento extremo, né? Exato. E quanto antes descobrir, é melhor. Não vale aquela frase, eu não quero nem saber, porque vai que dá. Não, pelo contrário, quanto antes, né? Eu acho assim, a prevenção, ela é importantíssima. E nós da enfermagem, a gente atua em todos esses momentos, na prevenção, no tratamento, né, na paliatividade também, se acaso precise, né? Então, assim, eu acho que tudo tem um jeito. A gente só tem que dar condições para isso. E se ajudar, né? Procurar o médico, procurar o serviço e começar o tratamento o quanto antes. E lembrar que é uma equipe multidisciplinar, né? Exato. Enfermagem, medicina, psicologia, fisioterapia, nutricionista. E a gente trabalha super bem juntos. Então, o paciente ele tem um suporte muito grande nesse processo todo. Sim. Eu percebo que um paciente está com uma dificuldade, eu posso ir lá e conversar com outro profissional, né? E encaminhar, a gente trabalhar em conjunto. Existe essa abertura. Nível, eu vou deixar agora essa câmera aqui para você. Se você puder mandar um recado com toda essa história longa e bonita que você tem com a patologia, ou vamos chamar tumor ou câncer, mas um recado para os pacientes, independente daquele que teve o diagnóstico agora, daquele que está em tratamento, que talvez entre em paliação, mas em relação a esse caminho que vai ser seguido a partir desse diagnóstico de um tumor ou câncer, como a gente denomina.
eu digo que não desista. Há sempre uma esperança, um dia de cada vez. Procure se ajudar também, aceitando o tratamento, aceitando as orientações que são passadas. Se tem dificuldade, vem, procura o serviço, tira as dúvidas, que vai ser bem recebido. Isso, bem recebido, é uma característica da Unacom aqui do Marugate, né? Sim. A gente só ouve, claro que deve ter um outro problema a ser resolvido internamente, mas assim, a maior parte dos casos, elogios. É uma unidade que funciona muito bem. E eu acho que muito por conta dos profissionais que estão lá dentro, dessa organização toda e da importância que tem o tratamento da doença também. Obrigado, viu, Nívia? Obrigado Depoimento lindo. Continue com esse trabalho maravilhoso e que a gente possa salvar muitas vidas, né? E amenizar muitas dores e dar esperança para todos que precisarem. Que Muito assim obrigado. seja. Obrigada. Tchau, pessoal. Mais um podcast com um assunto mais de muita esperança, né? E que essa mensagem possa chegar para o maior número de pacientes e famílias também, familiares. Isso acaba amenizando essa trajetória no momento difícil da vida. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se possível, compartilhe esse vídeo, deixem um like e até o próximo podcast. Tchau!